Shalom, shalom, queridos. Márcia Schoff Maluf aqui, Ministério Casa da Glória. Sejam bem-vindos a mais um pós-culto da nossa celebração e tradução do Ministério Glória de Sião Internacional em Corinto, no Texas. Hoje é dia 24 de setembro de 2023 e o culto foi, como sempre, uma delícia. A celebração, a adoração foi nome de Jesus, 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 Jesus sendo exaltado, glorificado. Majestade santa, tremendo, glorioso Deus. Foi algo que segue no encalço do que aconteceu ontem aqui em São Paulo. Ontem nós tivemos, como é que eles chamaram? O dia solene. Foi um ajuntamento solene para que nós pudéssemos adorar e nos arrependermos e intercedermos pela nossa nação, pelo nosso Brasil. E o Yom Kippur, como vocês ouviram o Robert ministrar agora, ele começa a festa, o dia da expiação das festas de outono, começa hoje na viração do dia. Então, ontem a gente antecipou e nós celebramos aqui em São Paulo com uma santa convocação, um ajuntamento solene para declarar ao Senhor que o Brasil é do Senhor Jesus e que nós nos arrependemos diante dele pelos pecados da nossa nação, pelos nossos pecados, e que nós o recebemos e nós damos as boas-vindas. Nós estamos preparando o terreno para que ele venha na sua segunda vinda, né? Expiação está celebrando esse tempo das festas de outono, está celebrando a segunda vinda de Cristo. Então ontem nós tivemos até militares, até gente da polícia, gente da segurança nacional que foi lá, que orou, que se arrependeu pelos pecados do que essa parte do nosso governo fez nesses últimos tempos. Então, nós sabemos que algo se rompeu. Eu fiquei das 9h30 até as 4, porque tinha um compromisso à noite, e eu posso dizer para vocês que foi ranho, suor e lágrimas. É um tempo ímpar para mim, porque eu não tenho um lugar para eu adorar. Só eu tenho aqui com vocês na tradução do culto, mas quando a gente está traduzindo, a gente não está. Existe algo que não está acontecendo. A gente tenta fazer tudo ao mesmo tempo, mas a gente acaba abrindo mão de algo que é muito especial. E ontem eu tive esse momento só eu com Deus, sabe? E eu pude ver e sentir e fazer coisas que eu não consigo fazer aqui no nosso culto. Que vocês estão aí, né? Não dá para eu parar e chorar, eu tenho que continuar falando com uma voz que é perceptivelmente audível para vocês poderem entender. Então, foram horas assim, eu acho que eu compensei das 9 às 4 da tarde, tudo que estava faltando no meu tempo com Deus aqui, né? Nos nossos cultos. E eu não estou reclamando, só estou falando que é diferente quando você não tem que trabalhar, quando você pode estar totalmente ali focado na presença do Senhor. Eu recomendo até que vocês entrem lá na internet, põe lá 23 de setembro, dia solene São Paulo, Assembleia Solene, dia de arrependimento, alguma coisa assim. Eu coloquei no Google para achar, que eu não sabia onde que estava, e achei logo de primeira. Vale a pena assistir de novo o dia inteiro. Faz um Yom Kippur hoje da viração do dia, se você puder. Se você trabalha durante o dia, vai por etapas e toda noite ouve um pouquinho e celebra um pouquinho. Realmente valeu a pena. Nós estamos no caminho, na contagem regressiva para o avivamento. Nós não sabemos quando ele vai acontecer, mas nós sabemos que as características de um avivamento são diferentes do que a gente já vê num culto. Um culto super ungido, super abençoado, não é um avivamento. Um culto prolongado, que leva dias, também não é um avivamento. A marca de um avivamento não é você fazer algo que o homem pode fazer. Nós podemos fazer coisas, que nós podemos fazer um culto todo dia, a gente pode fazer uma casa de oração que dura 24 horas. Isso não é avivamento. Avivamento é quando Deus desperta o povo e derrama do seu espírito, e isso impacta a nação, impacta a cidade, impacta o bairro. Ter um culto de avivamento, entre aspas, ou de despertar, vamos dizer assim, na sua igreja, que está numa zona de prostituição, e a prostituição não acabar,
não é avivamento. O avivamento é quando há o impacto, é como se fossem ondas de frequência que vão desse lugar onde veio a glória de Deus e impactou toda a atmosfera natural e terrena ao seu redor, e ela vai se alastrando. Então, o que a gente está esperando nesse avivamento dos últimos dias é o que está escrito em Joel 2. Então, Joel 2 foi o texto principal que foi estudado e foi ministrado. Nós tínhamos, acho que, meia hora de palavra e não sei quanto de adoração e intercessão junto. Meia hora de palavra. Então, foi espetacular. Não foi uma coisa normal. Foi algo realmente planejado por Deus, porque a igreja precisa se preparar. Não dá mais para a gente brincar de igreja como sempre. É um tempo novo que está chegando. Durante as palavras até dessa semana que passou no Glória de Sião, na conferência, várias pessoas trouxeram as palavras dos abalos que estão por vir. Eles estão por vir, eles foram profetizados, é o tempo e eles virão. A gente não sabe a forma que eles vão tomar, nem o dia que virá. Assim como também não sabemos a forma que vai tomar o avivamento e que dia virá. Mas nós sabemos que, em meio aos abalos, o avivamento ele é sentido, visto e experimentado de uma forma muito mais importante. E é por isso que o avivamento da Argentina aconteceu num tempo em que a Argentina estava aos frangalhos, né? Podia acontecer outro agora, porque eles estão também em um momento de fundo de poço. Agora o Brasil está num momento de chegando num fundo de poço. A gente espera que não precise chegar ao fundo, que o povo de Deus se levante e clame e se arrependa. E Deus pode usar o clamor de um remanescente para gerar avivamento nesse povo, para que a nação seja alcançada. E o avivamento é para o povo de Deus, não é para os ímpios. Mas o avivamento no povo de Deus vai impactar os ímpios. Diz amém. Amém, amém, Senhor Jesus, amém. E o Robert trouxe a palavra das festas de outono. Nós celebramos semana passada a festa das trombetas. Você pode entrar lá aqui no nosso canal do YouTube, se você está ouvindo a gente aqui no YouTube, e você pode procurar Festa das Trombetas. Nós passamos umas 4 horas explicando tudo que tem para nós sabermos a respeito da festa das trombetas. Na festa da semana que vem, no dia 30 de setembro, nós vamos celebrar tabernáculos, vamos estudar de novo uma parte de trombetas, de novo, e vamos entender Yom Kippur, vamos entrar em tabernáculos e vamos entender o 8º dia de tabernáculos, que é onde acontece esse cerimonial maior do derramar da água que o Robert mencionou. E então a gente faz um recap, né, um resumo de novo, uma recapitulação de todas as festas, para nós entendermos que o calendário de Deus está intimamente entrelaçado com as festas que ele estabeleceu, porque as festas são nada mais, nada menos do que a sombra da realidade. A sombra é a profecia do que Cristo ia fazer. Então, a Páscoa acontecia no dia 14 de Aviv, Jesus morreu no dia 14 de Aviv, ele foi crucificado. A sombra era a Páscoa, em que lá nos dias de Moisés, eles passaram o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, e naquele mesmo dia, 2.400 anos depois, Jesus morre na cruz. E nós entramos nesse sacrifício, podendo pegar do seu sangue, passando nos umbrais das nossas portas. Eu fiz isso, mas não foi a intenção, mas vocês entenderam, né? Foi sem querer, mas olha, tá aí uma coisa boa para os católicos usarem quando fazem o sinal da cruz. Nós temos a festa de Pães Asmos, por exemplo, em que eles saíram do Egito e atravessaram o deserto até chegar no Mar Vermelho. Durante essa festa, Jesus foi sepultado. Então, é o asmo, os pães asmos. Jesus é o pão asmo. Ele é o pão sem fermento, sem pecado. E ele foi sepultado até chegar na travessia do mar, na festa das primícias. O povo de Israel atravessa o mar em primícias e Jesus ressuscita dos mortos. A primícia é o cabeça das primícias. Ele é o cabeça da ressurreição. Sem ele ressuscitar, não há ressurreição dos mortos para mais ninguém. E então nós chegamos no terceiro mês, essas 3 festas são no primeiro mês, porque o nosso calendário de redenção, de salvação começa
com a Páscoa. Então Deus muda o calendário do povo, começa tudo na Páscoa. No terceiro mês, o povo atravessou o deserto e chegou no Monte Sinai, no Monte Horebe. E ali eles acampam e Deus faz uma aliança de casamento com eles. E o povo diz sim, tudo que o Senhor mandar fazer, a gente vai fazer. Sim. E então Deus traz a Ketubá, a lei, os termos dessa aliança de casamento. E o que acontece 1400 anos depois é que Jesus, depois de ressuscitar dos mortos, ele caminha com esse povo por 40 dias, abre as escrituras para ele, é o espírito da lei que vem por meio da palavra dele, da pessoa dele, que é o tabernáculo vivo. Ele ascende aos céus no 40º dia, e aí ele diz para os discípulos: esperem em Jerusalém até que a promessa venha. E no dia do Pentecostes vem o espírito da lei sobre eles, o espírito da promessa, a garantia, o penhor daquela carta, daquela certidão, daquele contrato de casamento. E ele é assinado agora, essa certidão é assinada pelo sangue de Jesus, e nós recebemos a compreensão dessa aliança por meio do Espírito Santo que vem habitar em nós na festa de Pentecostes. Aí a gente tem que esperar mais 3 meses, mais 4 meses, pela festa das trombetas. Então Deus profetizou a sua primeira vinda, a sombra da primeira vinda, cumprida em Cristo, nas festas da primavera, hemisfério norte, certo? Primavera, de abril, que começa em março, abril, e agora no fim do ano, nas festas do fim do ano, no 7º mês, nós temos outras 4 festas em que Deus vai profetizar a segunda vinda de Cristo. Então temos o despertar de trombetas, e que provavelmente será a segunda vinda de Cristo. Nós temos o Yom Kippur, então nós temos 10 dias, o povo que está aqui fica 10 dias se preparando para o dia da expiação, que é o dia do juízo. Se o sumo sacerdote não estivesse purificado, plenamente limpo, nesse dia ele morreria. E não tem outra maneira de estar limpo sem o sangue de Jesus. Então, hoje, na nossa realidade, nós celebramos em trombetas o despertar, o avivamento, nós celebramos a vinda de Cristo, nós celebramos a ressurreição dos mortos, nós celebramos a transformação dos vivos e celebramos o arrebatamento da igreja após essa segunda vinda, ressurreição e transformação. 10 dias depois, nós vamos celebrar uma outra sombra, que é esse entrar do sumo sacerdote no Santo dos Santos, levando o seu próprio sangue, o próprio Jesus entrando no Santo dos Santos com o seu próprio sangue, fazendo expiação por toda a humanidade, pelo seu povo, pela sua, ele não precisa fazer por ele, mas ele faz pelo seu corpo, que somos nós, e ele faz pelas nações da terra. É diferente a gente pensar assim, né? Mas a gente está celebrando a expiação dos nossos pecados, a justificação em Cristo, porque ele fez nas dimensões do Espírito, ele já cumpriu essa festa. Aqui no físico, nós aguardamos um evento que vai acontecer no tempo da segunda vinda de Cristo. E aí, 5 dias depois de expiação, nós temos a festa dos tabernáculos, no dia 15 de Tishri ou de Etanim. Temos 2 nomes para os meses. O mês com o nome bíblico, que é Aviv, por exemplo, que é Etanim, e nós temos o nome babilônico, que é Nissan, por exemplo, ou Tishri, por exemplo. Como os nomes babilônicos são todos nomes de falsos deuses, a gente procura o nome bíblico, mas a gente também não sabe se são nomes de falsos deuses cananeus, porque o nome bíblico veio de um povo que saiu de Ur dos Caldeus, atravessou, chegou na Terra Prometida, foi para o Egito, voltou, e muitas coisas estão misturadas aí. A gente não tem como saber. Se você preferir, você pode falar primeiro, segundo, terceiro, quarto mês, que é o mais bíblico possível, né? Então você tem o primeiro mês e o 7º mês. Festa dos Tabernáculos começa no dia 15 desse 7º mês. Eu estou trazendo para vocês a palavra do Robert de uma maneira um pouco diferente, porque ele falou muito rápido para eu poder anotar, tá? Mas vocês já ouviram, já conhecem essa história, vocês que acompanham Glória de Sião faz tempo, ou que me acompanham faz tempo, porque a gente ministra as festas há muitos anos também. Então, você chega no dia 15 de Etanim, do 7º mês, você começa a festa dos tabernáculos, tem uma série de sacrifícios feitos todos os dias, até o último dia. É a Assembleia Solene no primeiro dia, no dia 15 desse mês, e no dia 21 tem a Assembleia Solene do fim, e depois tem uma outra no 22º dia. O que é a festa dos tabernáculos e o que acontece? Deus falou: olha, vocês vão celebrar esse tempo
que vocês habitavam em cabanas no deserto, vocês habitavam em tendas. E porque vocês estão habitando em tendas, eu vou me achegar mais próximo de vocês e vou habitar numa tenda também. Vocês estão aí numa habitação temporária. Não é uma casa de pedra, de madeira, com fundação, que você vai ficar ali, né, acomodado, assentado. Você ainda é um peregrino, você ainda é um pioneiro, você ainda está em transição. E vocês ainda estão nesse tabernáculo terreno, é isso que nós estamos profetizando. Que ao estarmos nós nesse tabernáculo terreno, Deus vem e habita num tabernáculo terreno. Então ele manda Moisés confeccionar um tabernáculo, e você já entendeu, né? Que Jesus, o próprio tabernáculo celestial, desce e entra num tabernáculo terreno para habitar entre nós. Aqui o Verbo se tornou carne. Nós estamos celebrando isso. Estamos celebrando vários tabernáculos. Eu vou trazer para você os tabernáculos que o Robert mencionou. O primeiro foi esse tabernáculo de Moisés, que tem toda a sua mobiliária, do lado de fora tem a tina de bronze, o altar do sacrifício. Você entra no. Aí você tem um prédio, mais ou menos, aí um lugar fechado. Na época de Moisés eram tendas, né? Então era uma tenda dividida no meio, ou dividida um terço para lá, 2 terços para cá, e você tinha o santo lugar, que tem ali a menorá, né, o candelabro de 7 hastes de um lado, você tem a mesa da propiciação dos pães de um lado e a mesa do incensário do outro, o altar do incensário do outro. Então o sacerdote entrava nesse lugar que não tinha janelas e a luz de Cristo e dos 7 Espíritos de Cristo é o que ilumina o caminho para chegar no Santo dos Santos, que é além do véu. Então, quando Jesus morreu na cruz, aquele véu de separação entre o Santo dos Santos e o Santo Lugar se rasgou e abriu-se um novo e lindo e glorioso caminho, um novo e vivo caminho para nós entrarmos na reconciliação nos braços do Pai. E do lado de lá da cortina muito grossa, era uma cortina muito grossa, havia somente a Arca da Aliança, com o maná ali dentro, a vara de Arão, que havia florescido, e as pedras da aliança, da lei, estavam ali dentro. E então, Deus manda construir esse tabernáculo como uma sombra daquele que viria. Jesus, o tabernáculo vivo. E para nós celebrarmos também as bodas do Cordeiro. É o tempo de nós celebrarmos as bodas, porque dentro do calendário dessas festas de outono, nós temos a segunda vinda, nós temos as bodas, nós temos a Nova Jerusalém descendo, que é a habitação permanente, que vai substituir essa habitação temporária, assim como o Templo de Salomão substituiu. Foi um templo construído de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pedra, de coisas fixas, de coisas permanentes, para ser sombra da Nova Jerusalém, que é permanente. Mas voltando aos tabernáculos. O segundo tabernáculo bíblico é o tabernáculo de Davi. Nós vemos a promessa lá em Amós 9, que Deus levantaria novamente, restauraria o tabernáculo de Davi. E lá em Atos 15, eles dizem que ali começa. Então, com o Espírito Santo e a Igreja de Deus, nós temos um princípio desse tabernáculo de Davi aqui na terra. Mas esse tabernáculo ainda vai ser restaurado nos últimos dias, porque a promessa de Amós é uma promessa de últimos dias. Então, ela teve um início, um start lá atrás, profetizando o quarto tabernáculo. Eu pulei o terceiro. O quarto tabernáculo, que seria a igreja, que pode estar nesse ambiente de tabernáculo de Davi, dentro de 2 dimensões, aqui na Terra e nas dimensões celestiais. E nós temos falado muito nesses dias que não tem mais como a igreja não saber andar no Espírito. Nós precisamos, é uma obrigatoriedade para nós permanecermos firmes, sem vacilar nos últimos dias, nós conhecermos as dimensões do Espírito, nós conhecermos a Deus lá na dimensão do Espírito, na sala do trono, diante dos querubins, no mar de vidro. Nós precisamos aprender a acessar esse lugar. E ontem esse lugar estava plenamente acessível e aberto para quem não sabia, para quem sabia,
os anjos estavam ali, foi um ambiente totalmente sala do trono. Muitos talvez não tenham visto, mas ali estava muito mais aberto o portal do que normalmente nós temos sozinhos no nosso dia a dia. Tem gente que transita muito facilmente entre as dimensões. Tem gente que tem um pouco mais de dificuldade. Buscai, e achareis. Batei, batei, e abrir-se-vos-á. Pedi, pedi, e dar-se-vos-á. Não cesse de buscar. É a coisa mais importante que nós podemos buscar em toda a nossa existência, no cristianismo, em Cristo. A presença de Deus, a glória de Deus habitando em nós. Lá no tabernáculo de Moisés, Deus veio com a sua glória e houve especificações para que a glória dele pudesse estar ali sem matar o homem. Porque a glória de Deus estava com Adão e Eva no jardim. Mas porque eles pecaram, foram destituídos da glória de Deus, o salário do pecado gerou morte neles. Agora, se Deus aparecesse na plenitude, eles seriam mortos. Deus os tira do jardim para protegê-los, para que eles não perpetuem a sua eternidade na morte eterna, e para que Deus, a presença de Deus não os mate, porque eles foram criados para estar na presença de Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus para estar na presença do nosso Pai, do nosso Criador, não para nós estarmos longe dele, não para nós precisarmos de um tabernáculo, mas para nós entrarmos livremente por esse novo vivo caminho. Então, quando nós entramos em Cristo, o tabernáculo vivo, o terceiro tabernáculo é Jesus, o verbo que se tornou carne e habitou entre nós. Quando nós entramos nele, na semelhança da sua morte, somos crucificados com ele, sepultados com ele e ressuscitamos com ele em novidade de vida, o nosso espírito nasce de novo. Agora o Espírito Santo pode habitar em nós e nós podemos gozar novamente dessa plenitude em Deus, da nossa existência nele, desse partilhar da árvore da vida, só que só em outra dimensão, por enquanto. Enquanto não houver a segunda vinda de Cristo, essa tenda, esse tabernáculo ainda é temporário. Por isso Paulo diz em 1 Coríntios 15 que nós ansiamos e gememos pelo tabernáculo, pela tenda que é permanente, ou seja, a Nova Jerusalém, a habitação de Deus permanente em nós, aquela que é eterna, que não é mais transitória, que não é mais uma jornada, é finalmente chegar no destino e sermos estabelecidos na plenitude do que Ele nos criou para ser lá no Éden, a restauração plena. Então, o primeiro tabernáculo é o tabernáculo de Moisés no deserto, o segundo é o de Davi, tabernáculo de louvor, o terceiro é o próprio Jesus, em quem habita toda a plenitude de Deus e toda a glória, e o quarto é a igreja, e o quinto é o tabernáculo eterno da Nova Jerusalém, que nós aguardamos. Então, a gente estava na festa dos tabernáculos, né? Eles habitaram em tendas, nós habitamos nessa tenda hoje. E como é que a gente pode celebrar? Faça uma tenda na sua casa, você tem, pega para as crianças a sua mesa de jantar, se você não quer sujar suas paredes nem nada, pega a sua mesa de jantar, se você tiver uma mesa grande para as crianças, joga um lençol em cima e bota elas para dormir embaixo da... Gente, criatividade é o que não falta nessa hora. Pega as suas cortinas, afasta, coloca um móvel para ela fazer uma tenda, alguma coisa assim. Pede para o Espírito Santo te mostrar como você pode fazer uma tenda. Mas mais importante do que você fazer uma tenda física é você entender o sentido espiritual da coisa. Porque você pode fazer uma cabana, você tem uma cabana de camping, monta lá aí no seu quarto, você pode dormir dentro dela a noite toda a semana toda, e não saber o que você está fazendo. Aí é um ritual. Um ritual que pode ser vazio. Ele é válido porque ele é bíblico, mas ele pode ser vazio, e aí a gente pode ouvir lá em Isaías 1, Deus falar para ele que ele abomina os nossos rituais, as suas luas solenes, as suas assembleias, as suas luas cheias, tudo que Deus fala em Isaías 1 que ele abomina são coisas que ele mandou o povo fazer, mas o povo estava fazendo como um ritual vazio. Tipo, eu vou lá bater ponto e aí Deus vai gostar. Não funciona assim. Isso vira uma abominação. Aí é pior, melhor não fazer. Se não entendeu, melhor não fazer. Ah, não quero fazer uma tenda, não tem problema. Saiba, Jesus é o tabernáculo vivo e você habita nele. Se torna um tabernáculo vivo e o Espírito Santo vem habitar em ti. Agora você é um com Jesus e um com o Espírito Santo. E sendo um com Jesus e com o Espírito Santo, você é um com o Pai. Só falta esse tabernáculo aqui ser transformado para completar essa plenitude. E isso vem na segunda vinda de Cristo. Aí o Robert nos lembrou que lá em João 7...
Jesus participa de uma festa de tabernáculos. E na festa de tabernáculos tem nas especificações, cada dia você tem libações, você tem sacrifícios e libações. Se você marcar lá na sua Bíblia, você vai ver que no primeiro dia tem um X número, no segundo tem mais, no terceiro tem mais, no quarto tem mais, no quinto tem mais, no sétimo tem mais. Então é mais água derramada. No oitavo dia tem esse ritual onde o sumo sacerdote ele desce para a piscina de Siloé. Espetacular, gente. Olha na internet o trajeto, a rota da peregrinação da piscina de Siloé. Escreve aí, a rota da peregrinação da piscina de Siloé até o altar lá no templo. É uma subida ingrata, mas é uma subida, porque nós ascendemos e o sumo sacerdote ele ia lá na piscina de Siloé, pegava, pensa nos significados de tudo isso. Pegava a água no lugar do enviado, subia com ela e derramava. E Jesus, no momento em que, como o Robert descreveu perfeitamente, né? O sumo sacerdote está chegando, a multidão está lá, tem uma multidão acompanhando ele na subida, tem outra multidão lá no templo, ao redor do altar, esperando. E aí, quando ele chega e ele levanta o jarro, silêncio. E aí ouve-se a água sendo derramada. Aí um negócio legal para a gente preparar. Um jarro lindo, glorioso, mais maravilhoso que você achar, bota a água dentro e faz o cerimonial como um ato profético, derramando água. Se tiver aquela bacia embaixo, melhor ainda, porque não faz uma meleca, tudo, né? Espalha tudo, fica bonito. Um jarro bonito com uma bacia bonita embaixo, aqueles pratos grandes. Amei. Fica a dica. E nesse momento em que ele ia derramar a água, Jesus brada em alto e bom som para todos ouvirem. É aquele que tem sede, venha. Eu saciarei a sua sede. Venha e beba de mim. Eu sou a água viva. Rios de águas vivas fluirão do seu interior. Glorioso Deus. Aleluia. Então, olha quanta coisa a gente está celebrando. Que Jesus cumpriu, que Jesus ainda vai cumprir, que ele cumpriu nas dimensões do Espírito e que ele ainda vai cumprir nessa terra, na sua segunda vinda. Então, as festas do outono profetizam como sombra a segunda vinda de Cristo, a vitória sobre o inimigo, a expiação de todos os pecados de todos do seu corpo que não vão mais precisar ir constantemente diante do trono da graça, se arrepender, se arrepender, se arrepender, porque ressuscitaremos, seremos transformados e o corpo já não é mais o corpo carnal. Essa tenda ganhará uma habitação permanente na Nova Jerusalém e também na transformação, na glorificação do nosso corpo. Corpo, alma e espírito íntegros, plenamente gozando da plenitude de Deus, do desígnio da criação de Deus, aqui nessa terra, governando e reinando com o cabeça Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, glorioso, majestade santa, poderoso, Leão de Judá, raiz de Davi, o mais incrível, o poderoso, feroz Rei conquistador, Jesus, Yeshua, o Cristo, o Mashiach, o Filho do Deus vivo. Aleluia. O Yeshua Emmanuel, Deus conosco na terra para salvar completamente corpo, alma e espírito, nos reconciliar com o Pai. Amém? Tremendo esse nosso Deus. Então nós vamos celebrar essas festas de outono, faça aí na sua casa, prepare a expiação de hoje para amanhã, tenha um tempo de contrição, de arrependimento dos seus pecados, deixa Deus sondar, deixa Ele tocar. Não se deixe vencer pela sua carne. Deixa Ele te constranger. Se necessário, se você acha que tem alguma dureza aí, pede para Ele te dar em sonho. Quando a gente ouve em sonho, a gente fica um pouquinho mais quebrantado, porque não tem nenhuma pessoa física falando, né? Quando somos os humanos trazendo a exortação e a correção, a pessoa que é muito teimosa, que tem o coração muito, né? Aquela área muito pedra, ela precisa de Deus vir para quebrar. Então, nós todos deveríamos ter a humildade de dizer, Deus, deve ter alguma coisinha aqui que eu não estou enxergando e que está muito ruim. Se não tiver, aleluia, mas se tiver, Deus, porque eu quero te agradar e eu quero estar mais próximo de ti, eu não quero nada me impedindo de chegar.
no Santo dos Santos. Eu não quero nada me impedindo de entrar na plenitude da tua presença. Relacionamentos quebrados, feridos, palavras ríspidas, coisas assim nos tiram do prumo. E às vezes a gente joga debaixo do tapete, segue, vida que segue, a gente acaba esquecendo, mas está lá, né, debaixo do tapete, não foi embora. Enquanto a gente não tratou, não foi embora. Então seria mais fácil e mais prudente para nós, que temos algumas áreas durazinhas, né, umas pedrinhas no coração, coração peludo, dizer: Deus, eu não sei, mas o Senhor sabe. Mostra, revela, mostra, vê, mostra-me, revela se há algum caminho mau em mim. Ilumina esse lugar, ilumina esse lugar. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelas veredas da tua justiça. Nós confiamos que o Senhor é um bom Pai. E se o Senhor precisa limpar algo em nós, nós queremos ser limpos. Mostra-nos, Deus. Apavorados do que pode ser ai, o que que o Senhor vai pedir para a gente fazer, mas sabemos que vai valer a pena. Que a sua bondade é conosco, que a tua unção é conosco, que a tua força é conosco no trajeto para essa cura, para essa libertação, para esse arrependimento. Nós entregamos, Senhor, essas questões mais difíceis nas tuas mãos. Mostra-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos selar isso com palavra de que Ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida. Ah, eu tinha um coração aqui, ele desmontou. Devolve aqui o meu coração. Não sei montar ele de volta. Hum, Esse pão é super quebradiço. Quebradiço, essa torradinha. Ela é tão gostosinha, mas ela é quebradiça. Ah, Senhor, nós te agradecemos. Esse é o teu corpo que foi partido por nós, moído, ferido, traspassado por nossas iniquidades familiares, pessoais, individuais, nossas transgressões, nossos pecados, os habituais, os pequenos, os grandes. Por todos eles o Senhor foi ferido. Gera em nós, Senhor, o constrangimento necessário para que nós entremos nessa obra da cruz, sejamos crucificados contigo. O Senhor abriu o caminho, o novo e vivo caminho, além do véu. Esse é o véu, a tua carne. E nós ganhamos o abraço do papai de prêmio por algo que nós não fizemos. A tua recompensa. Senhor, que nós possamos te dar a recompensa pela tua obra que o Senhor fez por nós, para que nós pudéssemos estar nos braços do nosso papai, reconciliados com ele. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigada, 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 Jesus. Nós comemos de ti, porque o Senhor diz que se nós não comermos de ti, da tua carne, do teu corpo, nós não temos parte contigo. Nós queremos ter parte contigo. Então nós comemos do teu corpo. Nos remembramos a ti. Dedos, mãos, cotovelos, seja qual for a nossa parte, nosso chamado em ti, nosso destino, nosso desígnio, nossa função, nosso propósito. Nós aceitamos o teu chamado. Te pedimos perdão porque nós cobiçamos o chamado dos outros, competimos com os outros, quando nós não precisamos nem cobiçar nem competir. Nós somos uma identidade única. Não tem uma pessoa como nós. Só nós, somente nós mesmos podemos fazer aquilo que o Senhor nos designou para fazer, como a celulinha desse lugar aqui. Somente ela pode estar aqui. Senhor, ensina-nos a cumprir o nosso propósito em Ti, a estarmos satisfeitos, a amarmos essa parte do corpo que nós somos, sem cobiçarmos e competirmos com os outros, pelo que não é nosso, não nos pertence. Nós comemos, Senhor, por esse avivamento. Nós queremos que
o Brasil participe desse avivamento na plenitude do propósito, do chamado que o Senhor tem para o Brasil. Que nós sejamos os adoradores santos, extravagantes, sem medo de ser feliz. Ontem, gente, preciso falar para vocês. Eu corri, mas eu corri a toda velocidade naquele lugar. E eu fiquei, uma hora passou o pensamento, cara, como eu tô passando vergonha. E em seguida veio, mas é para mim. Eu falei, ai, que delícia, Jesus, se é para o Senhor, você te conta que não tem ninguém. Pena que não dá para fechar o olho, porque senão eu atropelo alguém, ou eu atropelo cadeiras, né? Que eu achei um corredor vazio lá, delicioso, para o meu ranho. Suor e lágrimas, e corridas, e danças, e bandeiras. Ah, que delícia, Senhor, que o brasileiro possa ter essa extravagância, essa alegria, agora em tabernáculos, mas não uma alegria feita pelo homem, mas uma alegria que vem de te adorar, que vem de te amar, que vem de te conhecer, que vem de receber essa alegria do teu Espírito Santo em nós. Que nós não tenhamos medo de passar vergonha. Se for pelo Senhor, nós não temos vergonha. Nós não temos vergonha do Evangelho de Jesus Cristo, do Evangelho do Reino, do nome de Jesus. O nome de Jesus é um nome sobre todo nome, e ele não vai se ausentar dos nossos lábios por causa de cancelamento, por causa de mimimi, por causa de rejeição, por causa de perseguição. Jesus, essa é a nossa vida, essa é a nossa força, essa é a nossa garantia eterna. Nós não vamos abrir mão do nome glorioso, poderoso de Jesus. Vamos encher a boca para falar Jesus. Ah, assim seja, Brasil, participante do corpo do Messias. Glorioso, 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 glorioso. Poderoso, poderoso. Aleluia. Aleluia. Tremendo, Deus, obrigada. Vamos comer por aqueles que ainda estamos intercedendo, que ainda estão a caminho. Primeiro os pródigos. Lembra que teve uma profecia que nesse avivamento, os primeiros que voltariam antes das colheitas outras, dentro desse avivamento estariam os pródigos. Pródigos são aqueles que estavam em casa e se desviaram dentro da parábola. Já eram filhos, mas decidiram ir fazer alguma outra coisa da vida. Senhor, nós comemos profetizando que esses pródigos estão ouvindo as intercessões dos pais, dos irmãos, dos tios, dos avós, dos filhos, dos netos. Ah, de cantarasote que achacateia laraba toquei andonda candaraba tekirbot can curran queix batai calor gatai gandeia reia laio to sorrishavat. Me lembrei agora de um momento em que a gente estava adorando e o Senhor, ele fazia um movimento assim, e eu assistindo, né? Eu estava fazendo o movimento, mas eu estava vendo o que o Senhor estava fazendo. Ele estava penetrando, penetrando, penetrando fundo, no profundo, no profundo, no profundo. E eu vi agora, enquanto a gente estava orando por esses corações, Deus entrando no profundo desses corações endurecidos. Quebrando essas resistências por meio dessa intercessão que tem subido como incenso diante do trono, rala e assotecanda. Corra, taia lá, corra, taia lá, corra, namacheca, teia lá, torrebasotequi, arrama, chavacotequi, Yeshua. E esses corações, então, poderão ouvir o chamado do Espírito Santo, a contrição, o constranger do Espírito Santo ao arrependimento, ao retorno, atraí-los ao amor, ao amor perfeito, ao amor perfeito, e ao Pai de braços abertos, esperando por esses pródigos. Obrigada, 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 Jesus. Que venham, pega quantos pródigos forem aí,
Você está intercedendo. E manda tudo. Pródigos voltarão ao Senhor, serão reintegrados, remembrados ao corpo de Cristo, em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. O teu corpo realiza as tuas obras. O teu corpo realiza as tuas obras. O teu corpo realiza as tuas obras. A fé sem obras é vazia. A fé sem obras é vazia. Gera transformação nesse teu corpo, Senhor, na adoração e nas obras. Leva-nos, Senhor, a cuidar e curar os enfermos, libertar os cativos, amá-los. Aqueles que ainda estão no Egito. Leva-nos, Senhor, a ter ousadia nos funerais, nos memoriais, para levantar os mortos. Leva-nos, Senhor, a abraçar as pessoas carentes que precisam do nosso abraço, do abraço do teu corpo. Todos os dias, aonde nós estivermos, Senhor, no ônibus, nas escolas, nos hospitais, na rua, na loja, no banco, na fila para pagar alguma conta, em qualquer lugar, nas empresas, na igreja, mas especialmente, Senhor, nesse mundo, que a colheita virá do mundo. Obrigada, Jesus. Obrigada por essa colheita. O pãozinho conseguiu entrar dentro do meu vinho. Obrigada, Senhor, pelo teu sangue. Esse é o sangue da nova aliança em Cristo Jesus, que foi derramado naquela cruz, caiu naquele solo estéril, da onde nós fomos formados, e gerou a redenção da nossa matéria-prima, essa terra, que não vai a lugar nenhum, não vai ser eliminada. O plano da redenção vai remir também o útero que Deus usou para nos gerar. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo teu sangue. Enquanto nós aguardamos e gememos nessa tenda temporária, Senhor, o teu sangue muda o nosso DNA. Não só o nosso DNA espiritual, mas o nosso DNA físico também. Nós bebemos para a cura de toda a estrutura maligna que esteja em nosso corpo físico. Do câncer à falta do alinhamento. Deixa eu falar uma coisa para nós, queridos. Nós precisamos cuidar do corpo. E cuidar do corpo é cuidar do que entra nesse corpo. Comida. A comida que nós comemos está destruindo o nosso corpo. E muitos estamos doentes e enfermos porque não comemos direito. Senhor, nós te pedimos perdão porque nós não temos sabido cuidar desse corpo, dessa tenda temporária que o Senhor nos deu. Ajuda-nos a cuidar dela, Senhor. Colocar alimentos para dentro que vão rejuvenescer o nosso corpo e parar de ingestir o alimento da indústria de Satanás e os medicamentos da indústria de Satanás que vem querendo destruir essa tenda. Dá-nos sabedoria simples de como cuidar do nosso corpo. E naquilo que nós não conseguimos controlar, que está fora das nossas escolhas, fora do nosso domínio, nós clamamos o teu sangue para os nossos impossíveis, os cânceres e etc. Ainda que tenham sido gerados por alguma coisa no nosso passado, não importa. O Senhor é Deus de milagres. O Senhor é Deus que ressuscita mortos. E se o Senhor ressuscita mortos, o Senhor cura enfermos e liberta cativos. Nós bebemos do DNA da tua vida, da tua alma que está no teu sangue, que ele entre e corra
pelas nossas veias e faça uma transformação genética para que nós tenhamos o teu DNA correndo em nossas veias e reordenando o nosso corpo, a nossa tenda, até o dia da plenitude na ressurreição ou na transformação da sua vinda. Bebamos o sangue de Jesus. Pelos amados que estão precisando de uma transformação de DNA e que não têm acesso ao sangue, não sabem ainda ou não podem ainda. Haja cura. Pelo avivamento e pelo despertar de um remanescente grande, um remanescente grande. Deus, um remanescente grande, pelo amor. Tem misericórdia, Jesus. Nós somos um país muito grande. Nós precisamos de um remanescente grande, realizando sinais, milagres e maravilhas, desde o bebê de colo, à criança, ao adolescente, ao jovem adulto, aos pais, mães, aos empresários, aos anciãos e idosos da nossa nação. Nós profetizamos um remanescente multicolorido e multi-idade, de todas as idades possíveis, nos berçários, das creches, nas escolas públicas, nas escolas particulares, nas universidades, nas escolas técnicas, em todas as empresas. Haja representantes teus. Queretalarabato, tasirrequitachonga tan masacateia lá, torraban garraia tá. E nos lares de velhinhos também. Correixa, tica lá, dorrabai, nos hospitais, carrebia, xotahai, nos fóruns, catiquia, rubla, taia, tá, em todas as esferas. Torea, chorea, dantalarabaço, que arranda, taia, xô. Levanta os teus guerreiros impetuosos, impetuosos que eu quero dizer, não era isso que eu quis dizer. Os teus guerreiros corajosos, tem outra palavra que não está vindo, mas que recebam desse teu vento impetuoso que vem e nos traz um batismo de ousadia tão fora do comum, Senhor, que nós não vamos ter medo, mas nós vamos ter uma ousadia tão cheia de amor, tão cheia de amor, tão cheia de amor. Não vai ser uma coisa in your face grotesca. Vai ser uma coisa, uma ousadia que ama, que ama, que ama, que ama, até enquanto o cara tá cuspindo e batendo em você, você tá amando. Eu não sei como funciona isso, Deus, mas é o que nós vamos precisar nesses últimos dias. Amor, 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 o teu perfeito amor. Menos de nós, mais de ti, menos do nosso amor imperfeito, mais o teu amor perfeito. Em nome de Jesus, nós bebemos por essa geração desse remanescente multicolorido e multi-idade, multigeracional, que o Senhor vai levantar no Brasil e que vai ir correr todo o Brasil e as nações da terra também. Em nome de Jesus. Nós bebemos, Senhor, pela tua noiva em toda a terra. Esse remanescente de noiva em todos os países da terra que estão aguardando, Deus. Um brinde, Senhor, ao noivo que vem. Um brinde ao noivo que vem. Da noiva que diz: Maranata, vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Lechaim. Aleluia. Glória a Deus. Eu acho que vale o selo do chofar aqui. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Jesus. Uhul. Uhul. Há uma nova frequência que o Senhor quer liberar de nós. Que ela flui da vibração, da frequência
da nossa, da presença dele em nós e da nossa escolha e da nossa vontade, da nossa intencionalidade e voluntariedade de estar na presença de Deus e liberar esse som. Ele tem um som que vai fluir de nós, que vai mudar e derrubar estruturas. Libere este som. Deixa Deus gerar esse som dentro de ti agora. Alguns de vocês estão recebendo um cântico novo, outros é um brado, outros alguma coisa em línguas que é diferente, outros é um som. Estou vendo alguém fazer assim. É um som diferente. Deixa ele liberar. Let it be so. Assim seja, Senhor. Let it be so. Let it be so, Jesus. Let it be so, Jesus. Amém. 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 Maravilhosa, magnânima celebração de tabernáculos a todos nós. Mas lembra que a alegria vem só depois do arrependimento. Então, bom dia de expiação para você também. Seja seguido de uma porção tripla de alegria em tabernáculos. Eu te abençoo para essa jornada da semana. Em nome do Pai, e do Filho, e do Santo Espírito de Deus. Amém? Shalom, shalom.